Você trabalha, produz, corre atrás, mas sente que nunca sai do lugar? E se o problema não for apenas cansaço, mas um sistema inteiro drenando quem tenta construir? Impostos, burocracia, corrupção, medo constante de errar. Neste vídeo, você vai entender como a máquina cresce enquanto o indivíduo enfraquece, e por que continuar pensando por conta própria talvez seja o último ato de liberdade moderna. Assista até o fim. Existe uma sensação silenciosa crescendo dentro de milhões de brasileiros. Trabalhar cada vez mais e, ainda assim, sentir que nunca saem do lugar. Enquanto pequenos empreendedores acordam antes do sol, tentando sobreviver, uma estrutura invisível continua consumindo tempo, energia e dinheiro, sem jamais desacelerar. Mas o problema talvez seja maior do que impostos altos ou burocracia. Por quê? Quando um sistema começa a punir quem produz e proteger quem controla o poder, algo mais profundo começa a morrer. A confiança. E, quando a confiança desaparece, nasce uma sociedade cansada, ansiosa e presa em uma corrida onde o esforço parece nunca ser suficiente. Como chegamos a esse ponto? Por que tantas pessoas sentem que trabalham mais, mas possuem cada vez menos liberdade? E será que a corrupção destrói apenas a economia, ou também destrói a mente de quem tenta construir alguma coisa? Antes de responder isso, precisamos entender como o sistema transformou o cidadão produtivo em combustível de uma máquina que parece crescer justamente quando o indivíduo enfraquece. Nos vídeos anteriores, falamos sobre prisões invisíveis. Mas, desta vez, as grades são feitas de impostos, taxas, licenças, burocracias e medo constante de errar. O imposto deveria ser o preço da civilização. Mas, quando o sistema perde a ética, ele deixa de servir a sociedade e começa a servir a si próprio. E é aí que nasce a sensação silenciosa de servidão moderna. Você trabalha meses inteiros apenas para manter uma estrutura que frequentemente não devolve segurança, infraestrutura ou estabilidade. Enquanto o pequeno empreendedor corta custos para sobreviver, a máquina continua crescendo. Mais departamentos, mais taxas, mais exigências, mais burocracia. E o pior não é apenas pagar. É perceber que, quanto mais você produz, mais parece estar preso. A alta carga tributária é frequentemente apontada por empresários brasileiros como um dos maiores obstáculos ao crescimento econômico e à competitividade. E então surge a pergunta: em que momento o cidadão deixou de ser servido e passou a servir o sistema? A corrupção como traição. O que destrói uma sociedade não é apenas o imposto. É a sensação de que o esforço está sendo drenado por um sistema que recompensa influência em vez de mérito. A corrupção age como um vírus invisível. Ela sequestra instituições criadas para proteger o cidadão e transforma estruturas públicas em mecanismos de manutenção de poder. A confiança começa a morrer. Você paga por segurança e recebe medo. Paga por infraestrutura e recebe abandono. Paga por eficiência e recebe filas, lentidão e burocracia. E, quando a confiança desaparece, nasce o cinismo. A sociedade deixa de acreditar no esforço e começa a acreditar apenas no jeitinho. Pesquisas mostram que corrupção burocrática afeta diretamente o empreendedorismo e o ambiente de negócios. Além disso, estudos indicam que os impactos econômicos da corrupção se espalham por diversos setores da sociedade brasileira. Imagine a sociedade como um corpo vivo. O empreendedor é a célula que produz energia, produz inovação, produz riqueza. Mas a corrupção funciona como um parasita. Ela não cria nada. Ela apenas consome. E, para continuar existindo, ela precisa enfraquecer quem produz. Por isso a burocracia cresce. Por isso o sistema se torna cada vez mais pesado. Até que chega um ponto em que a sociedade inteira começa a correr, sem sair do lugar.
E talvez esse seja o verdadeiro esgotamento moderno. Não apenas o cansaço físico, mas a sensação de que sua energia está alimentando algo que nunca retorna valor proporcional. O câncer. A corrupção destrói a base de tudo, a confiança. Quando o Estado é corrupto, o contrato social é quebrado. Você paga para ter segurança e recebe medo, paga por infraestrutura e recebe buracos. Isso cria uma sociedade de cinismo, onde o cidadão para de acreditar no esforço e começa a acreditar apenas no jeitinho. É a morte da meritocracia. A destruição do empreendedorismo. Como mostramos em O Jogo do Mercado a ética na prática do negócio, a ética é o que sustenta as trocas. A corrupção introduz uma variável injusta. O sucesso não depende mais de quem serve melhor o cliente, mas de quem tem o melhor contato no governo. Isso expulsa os bons empreendedores e deixa apenas os oportunistas. A sociedade para de inovar porque a energia é gasta tentando sobreviver à burocracia criada justamente para facilitar o suborno. Isso causa um efeito dominó na moralidade. A corrupção no topo se infiltra na base. Se quem deveria dar o exemplo rouba bilhões, por que o cidadão comum deveria ser honesto? Isso gera um colapso moral que afeta a saúde mental de todos. Vivemos em um estado de alerta constante, sentindo que estamos sendo passados para trás a todo momento. Preste atenção a este quadro de analogia: o vírus da corrupção. Elemento biológico. O vírus da corrupção, sociedade. O hospedeiro. O empreendedor e o cidadão, quem produz a energia, riqueza, trabalho, que mantém o sistema vivo. O vírus. A corrupção não cria nada, apenas sequestra a energia do hospedeiro para se multiplicar. Sistema imunológico. As leis e a ética, quando estão fortes, combatem o desvio, quando estão fracas, o vírus assume o controle. A infecção. Burocracia e impostos excessivos, as barreiras criadas pelo vírus para enfraquecer o hospedeiro e facilitar o saque. O colapso, morte. Fuga de cérebros e falências, o ponto onde o vírus drenou tanto o hospedeiro que a sociedade para de funcionar. Mentalidade e resistência. Então, como sobreviver sem perder a própria alma? Primeiro, reconhecendo o jogo. Sistemas pesados tentam convencer o indivíduo de que ele é pequeno, culpado e dependente. Mas empreender sempre foi um ato de resistência. Empreender é dizer: eu ainda acredito que posso construir. Mesmo cercado. Mesmo cansado. Mesmo pressionado. A verdadeira liberdade começa quando você entende que disciplina mental é uma forma de defesa. Porque o sistema pode retirar dinheiro. Pode criar obstáculos. Pode gerar medo. Mas ele depende que você entregue algo ainda mais valioso: sua esperança. E talvez a maior rebeldia moderna seja justamente continuar criando, produzindo e pensando por conta própria. Agora eu quero saber de você. Você sente que trabalha para construir a própria vida? Ou apenas para sustentar esse sócio invisível? Comenta aqui embaixo. No nosso canal Apenas Mais um Atlas, a gente não foge das perguntas difíceis. A gente encara a realidade para tentar encontrar uma saída. Se inscreva no canal. Porque entender o sistema talvez seja o primeiro passo para recuperar sua direção.